Iniciou no dia 1º e vai até 31 a campanha Outubro Rosa 2023, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Para falar do Outubro Rosa, o Jornal 101 vem com uma série de reportagens sobre o tema. Hoje vamos saber o papel do ginecologista, que é o primeiro contato que a paciente tem com a suspeita do câncer de mama. Dr. Fábio André Barato, médico ginecologista da Unimed de Jaboticabal, diz que existem 2 tipos de prevenção. O ginecologista, ele acaba sendo o primeiro contato da mulher, né? Não só aquela mulher que tem algum tipo de suspeita, mas aquela mulher também que é o que a gente chama de paciente ideal, que vem para uma consulta de rotina, tá? Então, a gente pode dividir a prevenção em 2 tipos. O que a gente chama de prevenção primária, que é aquela prevenção onde a mulher ela vai fazer o seu exame de rotina, e nesse exame de rotina você faz uma detecção precoce dessa doença. Ou você pode fazer aquele diagnóstico naquela paciente que já chega até você com algum tipo de sintoma, um nódulo palpável, alguma alteração da coloração da mama, por exemplo. Então, você tem diversas maneiras de abordar e receber essa paciente. Lembrando que sempre depois de um diagnóstico, essa paciente ela é encaminhada para um oncologista ou para um mastologista, que é quem vai fazer o segmento e o tratamento dessa paciente. E esse tratamento, ele se divide geralmente em 2 ou 3 partes, que é a parte cirúrgica, onde é feita a remoção desse tumor de mama, e a parte complementar depois, que é a quimioterapia e a radioterapia, quando ela tem indicação para ser feita. No decorrer das últimas décadas, aumentou os casos de câncer de mama no Brasil, mas Dr. Fábio Barato explica que estes altos índices são por causa de procuras de mulheres pelos exames. Então, uma pergunta interessante, porque na realidade acontecem as 2 coisas. Você teve um aumento de número de casos, mas grande parte disso se deve também ao aumento da procura da mulher pela realização desses exames. Então, uma coisa interessante é você imaginar como isso era há 3 décadas atrás. Você tinha um índice de mortalidade muito maior do que você tinha hoje, tá? Porque você fazia um diagnóstico geralmente da doença já instalada em uma fase mais avançada. Hoje, com o diagnóstico mais precoce, você tem até um certo número maior de diagnósticos, então a gente tem a impressão de falar, nossa, mas está tendo tanto caso de câncer de mama. Na realidade, a proporção até que ela não mudou tanto. O que mudou realmente foi o número de diagnósticos precoces. Então, nós tivemos uma inversão da curva de mortalidade. Então, se você tinha há 30 anos atrás uma média de 80% de mulheres que morriam nos primeiros 5 anos após o diagnóstico, hoje você tem o inverso. Você tem um diagnóstico mais precoce e, com isso, você tem um número de mulheres muito maior que se curam ou têm uma sobrevida muito maior do que há 3 décadas atrás. O ponto importante é a prevenção, sendo as mudanças de hábitos fator essencial. Prevenção, ela é um ponto importante que a gente deve trabalhar, não só pensando em realização de exame, realização de mamografia, mas em maneira de prevenção. Como que a gente pode prevenir não só o câncer de mama, mas outros tipos de tumores? Com uma alimentação saudável, a redução de açúcar, bebida alcoólica, tabagismo, e principalmente no caso, a gente falando aqui o foco com câncer de mama,
a redução da obesidade. Então, hoje nós sabemos que um dos principais fatores de risco para o câncer de mama é o excesso de peso. Então, o excesso de peso, aliado a uma alimentação rica em gorduras e açúcares, é um dos grandes fatores de risco para o câncer de mama. Lembrando também do cigarro e do álcool, que quando você junta todos esses fatores, você tem um aumento de risco muito maior. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, e o estilo de vida é o grande fator em relação à prevenção. O câncer de mama é o câncer que mais acomete e mais mata as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo todo, seguido pelos cânceres de intestino e anos depois o câncer de pulmão. Então, se a gente somar essas causas, todas elas têm alguns fatores básicos que estão relacionados ao estilo de vida dessas pessoas. Então, a mudança de estilo de vida é o grande fator, é a grande ponto que a gente gostaria de deixar hoje em relação à prevenção. Que a parte hereditária a gente não pode mudar, mas a parte do estilo de vida, isso está ao nosso alcance. Na próxima reportagem do Jornal 101 sobre o Outubro Rosa, na semana que vem, virá com o médico Kleber Henrique Ferreira da Silva, mastologista e cancerologista da Unimed, que vai explicar mais sobre o tratamento. Diego Quintano, para o Jornal 101.